Bom dia, galera. Graça e paz. Eu tenho uma palavra para vocês, algo que tem falado no meu coração sobre um tempo que eu também estou vivendo. O texto fica em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 em diante, que diz assim: O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas. Havendo línguas silenciarão e havendo conhecimento desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos, parcialmente profetizamos, mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Mas assim cheguei à idade adulta e acabei com as coisas de criança. Somente até aqui. Paulo estava falando a Coríntios porque ele estava cobrando uma posição de maturidade daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja que tinha, como eu posso dizer, ela tinha diversos dons espirituais, era uma igreja completa, mas completa na parte estrutural, completa na parte de dons, mas a igreja faltava algo nela, em questão da maturidade para lidar com aquilo que ela tinha. E é sobre um pouco da maturidade que eu venho falar com vocês hoje. Muitas das vezes a gente pergunta assim: Deus, por que a gente não está vivendo aquilo que o Senhor falou? A palavra de Deus vai falar que o filho, o herdeiro, quando é menino, em nada se difere do escravo. Apesar de ser dono de tudo, ele em nada se difere do escravo, porque ele ainda não tem maturidade para viver aquilo ali. Da mesma forma, a gente fala assim: Deus, por que eu não estou vivendo aquilo que o Senhor prometeu? Deus, por que eu não estou chegando naquilo que o Senhor falou para mim? Jesus, por que eu não estou lá? E aí, a resposta de Deus já está aí. Meu filho, está faltando maturidade em você para viver aquele ali. Está faltando estrutura para você viver aquele ali. Deus não vai te dar coisas que você não tem estrutura para suportar, para te tirar da presença dele. Deus não é ingênuo. Deus sabe o que você suporta, Deus sabe o que você não suporta. Talvez a condição que você está vivendo na sua vida hoje é que Deus está fazendo você voltar ao propósito original, fazendo você recalcular sua rota, porque Ele está falando assim: ei, para, eu preciso que você amadureça essa e essa área, porque eu quero realizar grandes coisas na sua vida, mas você precisa de mudar seu entendimento. A maturidade, quando ela vem, quando ela chega até você, você compreende que algumas coisas não te afetam mais. Eu estava falando uma vez, conversando com um amigo da igreja, e a gente estava falando o seguinte: como é que as coisas são quando você chega num certo nível de maturidade? Não é se achando, não é entendendo, mas eu tenho muito tempo que eu sirvo a Cristo, não tantos anos com entendimento, mas muito tempo dentro da igreja. E tipo assim, eu tava comentando com ele, falando assim: cara, como é que a gente vacila às vezes, né? Porque a gente fala assim: não, mas eu tenho que viver isso, eu tenho que mudar isso, aquilo, que não sei o que tem. E muitas das vezes você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Eu tô errado? Muitas vezes você fala assim: eu não sei por que minha vida não destrava, eu não sei por que minha vida não vai pra frente. Aí daí a pouco você mesmo dá a resposta: mas também eu fico procrastinando, mas também eu não larguei aquela área que eu sei que é ruim pra minha vida, mas também eu não leio a Bíblia, não oro. Às vezes, muitas vezes a resposta você mesmo tem, você mesmo dá, porque você já tem ciência daquilo. A palavra fala que Deus não vai ter ninguém por inocente, ou seja, quando Jesus vier em toda a sua glória, ele vai, todo mundo que for pego, ninguém vai ser desprevenido em relação a entendimento. Todo mundo vai saber o porquê que está indo ou o porquê que está ficando, porque o entendimento vai estar sobre toda a carne. Por que eu quero dizer isso?
A maturidade, ela te mostra, ela te dá experiências para saber exatamente como você vai passar por aquela situação ou exatamente como você não pode passar por aquela situação. A maturidade, ela serve para você entender e dizer para outras pessoas, olha, não faça isso porque eu fiz e não deu certo, não faça aquilo porque eu fui por ali e ali não deu certo. Isso é maturidade, não deixar que pessoas se afundem naquilo que você afundou. Eu, Moisés, posso falar para vocês, gente, meninos que estão jovens, que estão chegando aí aos seus 17 para seus 19 anos, 20 e poucos anos. Eu já estou com 29. Eu vivi essa fase. Apesar que faz pouco tempo, mas eu posso dizer com convicção para vocês, bebida não vai trazer felicidade para vocês. Tá bom? Acho que a maturidade é se expor, como eu vi a live do Luiz, é se expor e de forma que edifique pessoas. Expor aquilo que você vai fazer para que pessoas venham crescer, pessoas venham desenvolver na presença de Cristo. Olha, a bebida não vai te trazer felicidade. Eu, graças a Deus, eu nunca usei nenhum tipo de droga porque eu não quis, porque a oportunidade não faltou. Pessoas de várias e várias formas me ofereceram. Mas a bebida sim eu experimentei e não trouxe felicidade, só me trouxe um vazio muito grande e que ele só foi preenchido depois que eu voltei para a presença de Deus, depois que eu voltei a estar na presença de Deus. Cara, a vida lá fora não tem nada para te oferecer que vai ser duradouro. E a experiência, a maturidade te ensina isso, ela te explica esse entendimento, para você entender que você precisa de viver algo novo, mas é na presença de Deus. Você precisa estar renovando a sua mente, mas renovando a sua mente na presença de Deus. Porque aqui lá fora você não tem nada de proveito. O que Paulo está falando ali, gente, eu quero que vocês deixem as atitudes de menino. Porque tem muita gente que se irrita com facilidade. Se a pessoa vem furiosa até você, se ela vem com palavras duras até você e você se irritou, você pegou um problema que era da pessoa. O problema estava na pessoa. Quem veio irritado foi a pessoa, quem veio com palavras ruins a pessoa, ou seja, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa estava cheia de amargura, cheia de ressentimento. E ela falou, você ouviu, desceu para o seu coração, e quando você responde, ou seja, você pegou um problema que era da pessoa e trouxe para você. Você pegou algo que não era para você viver aquilo, não era para você estar absorvendo aquilo, porque aquilo estava na pessoa e você pegou aquilo para você. Muitas das vezes eu tive que ouvir um cara mundano, falar coisas para mudar o meu entendimento. Isso é triste, sendo que isso já estava na palavra, velho. Um cara virou e falou assim, olha, eu recebi diversas propostas para sair do Brasil. E a gente vê como é que tá o Brasil, gasolina lá em cima, a luz tá um absurdo e aquilo tudo, né? E ele falou assim, o cara falou, mas você recebeu uma proposta top pra você sair do país. E ele virou e falou assim, cara, mas aqui é meu país, a minha família tá aqui. Os meus parentes estão aqui, minha amizade está aqui, eu nasci aqui, eu amo este lugar. Olha a maturidade do cara. Muitas vezes nós que somos cristãos, nós custamos para entender isso. Tem muito cristão saindo do Brasil e falar assim, não, eu não vou ficar aqui naquele lugar. Eu não vou ficar naquele lugar, eu vou embora para ter uma prosperidade em tal país, porque tal país está sendo próspero. Olha a nossa maturidade, cara. Não é o lugar que você vai que você vai ser próspero. Prosperidade, a ausência de necessidade está com você. A palavra de Deus está com você. Abraão e Ló, ambos pegaram caminho diferente. Abraão fala assim, Ló, escolhe o caminho que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olha e veja os campos bonitos, ele fala, não, eu vou para lá. Porque ele olhou para a necessidade. Mas Abraão sabia da palavra que ele tinha.
que não era o lugar que ele ia que seria abençoado. Não era o lugar que ele estaria que seria abençoado. A bênção e a provisão de Deus ia acompanhar ele. Não se trata do local que você vai, se trata da presença que você carrega. Você não precisa de mudar do seu país para você ser próspero. Você não precisa de sair do Brasil para você ser próspero. A Bíblia está querendo trazer esse entendimento. Como é que você quer dar uma palavra de que você carrega a presença do Espírito Santo? Você quer falar assim, olha, eu carrego a presença do Espírito Santo, nós vamos mudar essa geração, mas quando se trata das finanças, você quer sair do seu país. Não estou julgando ninguém, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua visão. Mas você sai do seu país para viver em outra terra, porque lá tem a prosperidade. Não, a palavra está sobre você. A unção está sobre você. Você não precisa sair daqui para você viver o novo de Deus. Você não precisa de deixar o país. Você não precisa de mudar a sua forma de falar. Você precisa seguir os padrões de Deus e a bênção vai atrás de você. A maturidade é você entender que por que você está ficando bravo quando a pessoa fala uma calúnia de você? Você não é aquilo. Olha um outro pensamento fascinante de pessoas que entenderam o que é maturidade. Se a pessoa falar algo que você não é, por que você vai ficar bravo se você não é? Ou se a pessoa fala algo que você é, por que você vai ficar bravo se ela está falando a verdade? Das duas formas você não tem motivo para ficar irado, porque ou a pessoa está falando algo que você não é e você não precisa ser afetado por isso. Ou a pessoa está falando algo que você é, ela está falando a verdade. É complicado, mas o que Deus quer chamar a gente, o que Paulo estava exortando, é gente, vamos passar a ter entendimento, vamos passar a amadurecer o nosso comportamento. Você sabe tudo o que você tem que fazer. E se você não sabe, a palavra de Deus está aí para poder te dar a luz, está aí para te dar uma direção. Deus quer te dar uma direção para que você venha entender o seu propósito aqui na terra. O seu propósito não é juntar dinheiro, o seu propósito não é ter riquezas, não é deixar um fundo para o seu filho. E eu, como pai agora, eu consigo entender muitas coisas que eu quero para minha filha. Mas uma coisa eu entendi que Deus já fazia comigo e que eu vou fazer com a minha filha. Eu não vou privar a minha filha de coisas que vão amadurecer. Eu não posso privar minha filha de coisas que vão fazer ela deixar de viver algo que vai fazer ela crescer, que vai fazer ela evitar dores futuras. Muitas das vezes você fala, Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus está falando assim, eu quero que você amadureça esse entendimento. Porque igual eu falei ali, o que você em parte conhece, em parte você profetiza. Se você não conhece Deus em sua totalidade, você só vai viver parte daquilo que Ele falou para você. E vai viver uma vida frustrada, porque ali está a totalidade das bênçãos do Senhor, da cobertura de Deus, as respostas para o seu problema. Mas se você só conhece em parte, se você só vai no culto de domingo, se você só ouve por conta de uma rádio ou um hino que passou, você não vai conhecer Deus em sua totalidade, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem em sua totalidade para a sua vida. Porque você só conhece em parte. Em parte você conhece, em parte você profetiza. Mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será extinto. Ou seja, quando vier a plenitude de Deus na sua vida, o pleno conhecimento de Deus na sua vida, aquilo que é em parte, aquilo que é limitado, aquilo que é recursos finitos, será aniquilado da sua vida e você vai viver algo poderoso em Deus. Pensa nisso, reflita nessa palavra. Que Deus abençoe vocês.